Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai resolver o exercício 1.17, tá? Do Hibbeler, sétima edição. O enunciado diz o seguinte: determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal que passa pelo ponto B. Tá? Então a gente está no plano. Então quais são as cargas internas resultantes no plano? É esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Ou seja, o exercício quer saber o esforço normal, o esforço cortante e o momento fletor no ponto B, tá? Então, como a gente já resolveu em alguns outros exercícios, eu tenho que aplicar aqui o método das seções em B, tá? Então, eu tenho que aplicar um corte em B para que eu consiga aplicar um diagrama de corpo livre e aí, com isso, descobrir os esforços internos, né? As cargas internas resultantes. Mas antes de resolver o exercício, a gente tem que pensar o seguinte: o que é mais fácil, tá? Eu aplicar uma seção em B e analisar a estrutura à direita ou aplicar uma seção em B e analisar a estrutura à esquerda, tá? O que é mais fácil? Vamos pensar o seguinte: a gente sabe que aqui em A é um engaste, então a gente tem três incógnitas aqui, né? Três reações de apoio: AY, AX e M, tá? Se eu aplicar um corte MA aqui, se eu aplicar um corte em B e analisar a estrutura à esquerda, eu vou ter quantas incógnitas? Além das três incógnitas das reações de apoio, eu vou ter as três incógnitas das cargas resultantes internas. Ou seja, primeiro eu vou ter que resolver a estrutura como um todo para descobrir as reações de apoio, para depois descobrir os esforços internos resultantes. Tá? E agora, se eu fizer o contrário, se eu aplicar um corte em B, tá? Esse mesmo corte em B, e analisar a estrutura à direita, quais incógnitas que eu vou ter? Aqui eu vou ter um carregamento, né? Um carregamento triangular, e não vou ter mais nenhuma incógnita, ou seja, só vou ter N, V e M. Eu só vou ter as cargas internas resultantes como incógnita, ou seja, eu tenho menos incógnitas. Então é mais fácil eu resolver o exercício se eu aplicar um corte em B e analisar a direita. E sem falar que, se eu analisar o carregamento, tá? Esse de 900 kN, o que vai ficar do lado esquerdo, ele vai ser uma carga trapezoidal, tá? Então ele vai ser uma carga mais ou menos assim. Então aqui eu vou ter 900, aqui eu vou ter um valor X que eu preciso descobrir, atuando nesse 1 metro, né? Então, se eu passar um corte em B e analisar o carregamento só do lado direito, ele vai ser mais simples. Por quê? Porque ele só vai ser uma carga triangular com valor X atuando num vão de 4 metros. Ou seja, olha aqui, ó. Aqui eu tenho carregamento do lado AB e aqui eu tenho carregamento do lado BC. Então, esse carregamento aqui ele é muito mais simples também. O que também corrobora para a gente resolver o exercício cortando em B e analisando à direita. Então, agora que eu já expliquei o motivo de fazer o corte analisando pela direita, vamos agora obter os esforços internos resultantes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o valor de x. Só que para isso eu preciso fazer uma relação de triângulos. Eu pego esse triângulo grandão, que vai ter uma altura de 900 e uma base de 5 metros. Então eu tenho um triângulo menor, que a altura é o que eu quero saber, e a base é 4 metros, e aí com isso eu faço uma relação de triângulo. Então aqui eu vou ter meu triângulo maior, certo? Que ele vai ter uma altura de 900 e uma base de 5 metros. E vou ter um triângulo menor aqui, ó. Um triângulo menor que a base vai ser 4 metros e a altura é o que eu quero descobrir que é x. Então eu vou fazer x e 4 de um lado, né? Que é a proporção de um triângulo. E do outro lado eu vou fazer o 900 e o 5, tá? Então agora eu vou fazer um dividido pelo outro e isso aqui com um sinal de igualdade. Vou chegar no valor de x igual a 720 kN por metro. Então agora que eu já sei o valor de x, eu posso resolver a minha estrutura.
Então agora eu já posso resolver minha estrutura aqui. Então eu vou ter aqui agora, analisando do lado direito, né? Então aqui eu tenho B, aqui eu tenho C, eu tenho os valores de esforços internos aqui para baixo. Eu tenho o meu VB, tá? Que é o meu esforço cortante. Saindo da seção eu tenho o meu NB, que é o meu esforço normal. E eu tenho o meu momento fletor MB. E tenho também o meu carregamento, né? Vou ter meu carregamento aqui, que eu sei que o meu valor é 720 kN por metro. E sei que ele zera lá em C. Então tá, aqui eu apliquei um corte em B, em que eu tenho em B o meu esforço cortante, meu esforço normal e momento fletor. E no meu trecho BC eu tenho um carregamento triangular de valor de 720 kN até zero, num vão de 4 metros. Então agora como é que eu vou descobrir os esforços internos? Através do somatório de força em x igual a zero, somatório de força em y igual a zero e somatório de momento em B igual a zero. Então, pelo somatório de força em x igual a zero, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter que o meu NB, que é o meu esforço normal, é nulo, porque eu só tenho ele atuando na direção, tá? Então, ele é nulo. Então, aqui, ó, ele é igual a zero. Agora, se eu fizer meu somatório de forças em y igual a zero, eu vou ter o seguinte: eu vou ter o meu VB para baixo, né? Então, menos VB e menos o meu carregamento distribuído, que é o quê? Ele é igual à área, né? Então, ele é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a altura é 720, a base é 4 metros, divide por 2 porque é a área do triângulo. E isso aqui igual a zero. Eu vou chegar num VB igual a menos 1.140 kN. Então aqui eu tenho meu VB igual a menos 1.140 kN. Então, por fim, eu tenho que descobrir o meu momento em B, que é o meu momento fletor em B. Então, eu vou fazer o somatório de momento em B igual a zero e vou adotar o sentido anti-horário como positivo. Então, a gente vai ter menos MB, porque ele está fazendo sentido, gerar no sentido horário, tá? Contrário do adotado como positivo. E menos também esse cara aqui, que é o momento gerado pelo carregamento triangular, que vai ser o quê? Menos o valor resultante dessa força, tá? O valor resultante dessa força, que é igual à área. Então esse valor aqui é 720 vezes 4, que é a base vezes a altura, dividido por 2, atuando no centroide da figura. Qual que é o centroide de um triângulo? É 1/3, tá? 1/3 da base. Qual que é a base? É 4, então é 1/3 de 4. Então aqui então vai ser menos a área, que é 720 vezes 4 dividido por 2, vezes o braço de alavanca, que é o quê? 1/3 vezes 4, que é o quê? 4/3. Isso aqui tem que ser igual a zero. Daqui eu chego que o meu momento em B ele é igual a menos 1920 kN vezes metro. Então aqui eu vou ter que o meu momento vai ser igual a menos 1920 kN vezes metro. Então é isso. Valeu!